Cumprimento a mesa e felicito a Assembleia pela organização deste ciclo de debates sobre um problema que constitui uma chaga social e com consequências graves para as vítimas, sejam diretas ou indiretas, como aqui vimos. Diz-nos o Conselho da Europa, na sua recente recomendação de fevereiro de 2014, que um delinquente perigoso é uma pessoa condenada por um crime sexual ou uma violência praticada com extrema gravidade contra uma ou mais pessoas e com grande probabilidade de reincidência. A violência doméstica enquadra-se, quanto a mim, mas gostava da opinião da mesa, na definição de crime violento, uma vez que atenta contra a vida humana. O atentado que o agressor faz à integridade física ou psíquica de outrem e a constatação da existência de um dano contra uma ou várias pessoas são inerentes ao crime violento e ao crime de violência doméstica. A violência doméstica é um fenómeno social complexo, como também aqui vimos, pois a probabilidade do sujeito incorrer num ato violento também é afetada por variáveis de interação social. É inevitável pensar que o contexto de desemprego, pobreza e austeridade que criou insegurança e incerteza fragilizou os laços sociais e comunitários e favoreceu os comportamentos que denotam a frustração social e a impotência individual para fazer face a estes problemas numa sociedade que se tornou implacável. Torna-se assim prioritário adotar políticas concertadas que controlem o comportamento violento, conotando como ilegítimo, juridicamente condenado, eticamente censurável, associada à ausência de cultura cívica e socialmente inaceitável. Para além da intervenção face a um crime, deverá atender-se à prevenção primária, com ações dirigidas a toda a população, como forma preventiva de erradicação deste fenómeno. Esta prevenção compreende um conjunto de estratégias desenvolvidas para promover uma cultura de não violência e de cidadania e promover novas sociais que permitam a igualdade entre homens e mulheres. Neste campo, penso que o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género do município de Lisboa, aqui apresentado pelo Sr. Vereador João Afonso, vai ao encontro destas preocupações. O elevado número de homicídios e a violência letal é inaceitável numa sociedade democrática. A par da visibilidade dos atos de violência, é necessário, a meu ver, também divulgar o que os perfis dos Nós estamos com problemas com o microfone. Eu pedi para substituir o microfone, porque há pouco saltou uma palavra que não percebemos aqui, quando estava a fazer a pergunta à mesa se o crime de violência doméstica era um crime, e disse depois um adjetivo. Se é um crime violento. Violento, ok. Mas o microfone teve uma falha e, portanto, é melhor substituir. Obrigado. Obrigada. O elevado número de homicídios e a violência letal é inaceitável numa sociedade democrática. A par da visibilidade dos atos de violência, é necessário, a meu ver, também divulgar o que a ciência sabe sobre os perfis dos agressores mais violentos e sobre o seu controlo, sob pena do fenómeno de se tornar epidémico e extremamente perigoso. Neste sentido, penso que assume importância a avaliação da perigosidade e letalidade. Embora todos os agressores domésticos sejam potencialmente letais, a experiência científica desta realidade leva-nos a acreditar que há alguns mais propensos a serem perigosos ou letais. Penso que também será importante refletir sobre os requisitos legalmente exigidos para a aplicação de uma medida de coação, assim como das eventuais consequências da aplicação dessa medida. E aqui questiono se as medidas de coação aplicadas serão as mais adequadas para a violência de elevado risco. Por exemplo, a aplicação de uma medida de vigilância eletrónica de obrigação de permanência na habitação será suficiente para controlar um indivíduo com um perfil obsessivo ou narcísico? O autoconfinamento a um determinado espaço será suficiente? No plano da solução judiciária e tipo de processo, questiono se a violência doméstica se insere no tipo de criminalidade violenta, porque é que se adota normalmente neste crime a solução jurídica da suspensão provisória do processo, situação processual destinada à criminalidade não violenta e pontual. A experiência mostra que as vítimas têm dificuldade em cooperar com o sistema judicial, mas a experiência também diz que se verifica uma maior cooperação judicial quando as vítimas se sentem seguras e quando se gera um clima de suporte que inclui medidas eficazes de contenção e prisão dos agressores ou pronta detenção do agressor quando incumpre ordens judiciais de afastamento e estratégias judiciais de acusação e de julgamento que não dependam apenas dos testemunhos das vítimas.
O sistema judicial pode assim ser um incremento de perigosidade em certos casos. O sistema judicial por si próprio não trata o agressor. É importante que a Justiça possa contar com o apoio de profissionais com conhecimentos, formação e experiência para a eficácia das respostas. Profissionais que saibam fazer uma avaliação competente do perfil do agressor e que saibam encaminhá-lo para os recursos psiquiátricos, psicológicos ou sociais necessários para a sua reabilitação. Por isso, pergunto sobre a importância do programa para agressores de violência doméstica, pois a ideia que tenho é que a sua implementação foi bem efetuada no norte do país, mas o mesmo não aconteceu na região de Lisboa, o que me preocupa. Termino sublinhando que a violência contra as mulheres é uma realidade e, apesar dos vários planos nacionais para a igualdade e contra a violência doméstica e das campanhas já realizadas, o crime parece não estar a diminuir. É fundamental combater este problema e entendo que as autarquias têm aqui um papel importante, na medida em que poderão ter um papel ativo na sua denúncia e no auxílio às pessoas vítimas de violência, nomeadamente pessoas idosas e mulheres. As autarquias, pela sua proximidade privilegiada com a população, poderão ser um importante veículo de informação e formação, nomeadamente no que se refere aos direitos das pessoas vítimas de violência doméstica. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também excedeu o seu tempo, mas naturalmente temos interesse em ouvir o que tem a dizer e a mesa não quer estar a coartar